Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Nós estamos aqui com o Mauro, do Condomínio Soluções, que está aqui gentilmente substituindo o Carlos, que está afastado por um problema de saúde. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia a serviço do síndico. Nós estamos vivendo uma revolução digital e isso fatalmente vai chegar no nosso mercado. A gente vai tentar projetar como isso vai afetar a nossa função e como isso vai nos beneficiar no futuro. Mauro, você quer começar com a sua visão sobre esse assunto? Bom, primeiro, obrigado por estar permitindo que eu esteja aqui com vocês no dia de hoje, Carlos. Permitindo, a gente quase te sequestrou. Permitindo. Carlos, não vou tomar seu lugar não, cara, volte logo que você se recupere rapidamente. Ele não tá aguentando a gente, Carlos. Eu preciso voltar pro meu lugar ali que é mais tranquilo. Eu juro que eu tô quietinha. É mais fácil aguentar o Walter e o Gustavo, cara. Mais tranquilo. Você falou isso? Priva, você ouviu isso? Ouvi. Pode deixar que eu chuto ele aqui embaixo da mesa. É, porque eu não tô conseguindo daqui. A verdade não merece castigo, né? De vez em quando eu cometo uns sincericídios, assim, né? Mas daí entra o Rogério nessa lista também, né? Lógico. Pô, Rogério, cara, parceiro. Você viu isso, Pri? Não, mas peraí, só antes de começar a falar, o importante é dizer que a gente substituiu um palmeirense por outro palmeirense. Ah, não. Aí Ficou sozinha de novo. fiquei. Ai, isso eu não gostei. Mas vamos lá, entrando na questão do tema, assim, eu acho que a tecnologia ela vem para beneficiar muito, eu acho que ela já beneficia muita coisa. Você tem a parte de controle de acesso, assim, eu venho da área de TI, a minha origem é a área de TI, então você vê lá atrás, quando a gente colocava biometria, eu via filas homéricas na Paulista das pessoas que ficavam tentando colocar o dedo e precisava colocar 28 vezes para conseguir liberar uma, e aí o pessoal na volta deixava de almoçar porque ia atrasar por conta do sistema de biometria. Hoje você tem a biometria facial que abre, você tem reconhecimento facial, tem muita coisa, muita tecnologia que beneficia o condomínio como um todo, consequentemente o síndico. Eu acho que também tem muita troca de informação para nós síndicos no que diz respeito ao armazenamento, a troca de mensagens com a equipe operacional, a questão de sistemas para gerenciar manutenções, para gerenciar o plano de manutenção, gerenciar o condomínio em si. Você tem hoje, na questão de tecnologia, automações que você tem alertas de caixa d'água antes de começar a vazar, quer dizer, você tem a prevenção de um possível problema que vai te trazer muita tranquilidade, e isso vai trazendo todo o sossego e a facilidade para o condomínio, consequentemente para nós, e vai permitir com que finalmente a gente consiga mostrar para o condomínio que a gente consegue administrar o condomínio dele sem estar fisicamente presente o tempo todo lá. Que eles acham que se a gente, o síndico estando no condomínio, os problemas não acontecem, e quando a gente sai do condomínio os problemas acontecem. Não, eu falo, o síndico no condomínio, em muitos casos, no dia a dia normal, ele tem a mesma eficiência com um boneco de posto. Ele atrapalha, né? É ficar só balançando o braço ali para mostrar estou aqui para todo mundo me ver, e ele não está fazendo o trabalho dele, que às vezes tá olhando pasta, olhando conta, gerenciando, negociando orçamento, cuidando de equipe, trabalhando com pessoas, com outras... Buscando uma alternativa melhor, soluções, né? Exatamente. Sabe que uma vez a gente tinha um condomínio em que eles faziam questão que um dos sócios fizesse as visitas. Isso foi lá no começo, tá bom, eu fico. Né? E aí um conselheiro falou assim pra mim: mas você vem aqui, você fica aqui dentro da administração, você tem que ficar passeando e se mostrando no condomínio. Eu falei, oi? Como assim? Eu não sou o Mickey, né? Exatamente, eu não sou Mickey, tem gente que gosta, trabalhar. Tem gente que gosta de ser enganado. A verdade é Quem essa. tem que ver se o prédio tá limpo ou tá sujo é o gestor. Imagine Não só é o se um síndico. presidente de uma empresa
tiver que ficar passando por setor e andares da empresa para poder para mostrar que ele está trabalhando. Sim. As pessoas têm uma ideia, uma crença muito limitante sobre questões de gestão, né? As pessoas não conseguem, às vezes, fazer nem gestão da sua própria economia doméstica e quer palpitar, e é horrível os palpiteiros sem conhecimento, do que é realmente um trabalho de gestor. Sim. A gente tem um leque de informações, várias questões ali da gestão, que são várias funções, inclusive, que demandam tempo, demandam um olhar diferenciado, e não é passeando para ver se o playground está em ordem ou se a piscina está limpa que vai mostrar que ele é um bom síndico ou não. A bem da verdade, quando você percebe que um síndico só fica passeando no condomínio, ele não fez nada. Uma coisa importante do que você falou, e alinhado com o que o Mauro falou também, a nossa função é tomar decisões. Pronto, estratégicas, é isso. Às vezes não existe a decisão certa ou a decisão errada. Existe a decisão menos pior ou a pior no momento, para mitigar risco e tal. Para fazer trabalho braçal e mecânico, você não precisa pagar um síndico. Você paga um zelador que vai ter um treinamento para fazer aquele trabalho que é um trabalho rotineiro, né? Porque assim, se o zelador não limpar a piscina, né? Não é o síndico que vai limpar a piscina. Exato. Você tem que saber que a piscina está suja e tomar as providências para que a piscina esteja limpa. Exato. É bem diferente, né? Então, assim, a questão da tecnologia, né? O que a gente está colocando essa questão de presença física, porque a tecnologia meio que facilita a não necessidade dessa presença física, vamos dizer assim, né? A gente fica mais com tempo mais disponível por não ter que estar tanto tempo presente. As reuniões virtuais ajudaram muito a gente nesse sentido, porque nós estávamos conversando antes de começar a gravar aqui sobre reuniões de conselho. E sem exceção, todas as reuniões de conselho pré-pandemia, assim, sem exceção é exagero, mas com pouquíssimas exceções, eram presenciais à noite. Às vezes você demorava mais tempo para ir até a reunião do que o tempo que a reunião durava e voltar. Desgastante. Hoje em dia você liga o computador, tá todo mundo ali, você conversa. E de qualquer lugar, de onde estiver, qualquer lugar do mundo. Você conversa, então, esse é um grande facilitador pra gente, né? Como tem outros, a questão que o Mauro falou do controle de acesso, teve um avanço absurdo, enorme, né? Eu creio assim, a gente já tá no caminho, né? Eu sou fã e levanto a bandeira para alguns apps que cuidam de condomínio, né? E que facilitam muito nessa questão histórica que você falou. O que eu costumo dizer nos condomínios é o seguinte: eu sou síndica hoje, mas eu quero que o condomínio continue sobrevivendo quando eu não for mais síndica. Sim. E para que isso aconteça, o condomínio precisa ter um histórico. Um lastro, senão... Inclusive porque esse condomínio teve uma síndica orgânica durante muito tempo. Então, assim, o arquivo dela é a cabeça dela. Uhum. Nossa. Ela morre, tem uma AVC, já literalmente, ela passa tudo isso, esse fulano faz, eu paguei tanto, falta tanto para pagar, blá, blá. Onde tá isso? Então, mas aí... Você entendeu? Você perde o histórico. Ela pode ser extremamente eficiente. E digitalizando, Não é você se profissional. obriga a ter um double check, né? Eu acho que o Rogério vai lembrar disso. O primeiro condomínio grande que a gente assumiu, a gente entrou na sala do síndico, tinha planta do condomínio com cocô de pombo. Que horror. Entendeu? Eu já peguei pastas de prestação de contas com barata, grudada, a pessoa comia, fazia refeições em cima das pastas. Então, assim, são documentos importantes do condomínio que estão ali, se não fossem digitalizados ou se a gente não conseguisse, foram negligenciados, certo? Sim. E a gente conseguiu restaurar, e o que eu costumo dizer é assim, todo documento, você tá em dúvida se tem que ir pro aplicativo do condomínio, manda. Todo mundo tem direito a ver todos os documentos do condomínio. Sim. Hoje a gente usa prestação de contas digital, certo? Prestação de contas digital é uma bênção na vida dos Gente, eu dos preciso síndicos. falar uma coisa que eu lembrei agora sobre isso. Na assembleia que eu fiz ontem, você não foi, eu fui sozinho, né? Foi se fazer a prestação de contas, foi apresentado os resumos, como a gente sempre faz, e foi explicado que tudo estava no site
Aí um cidadão votou contra a aprovação das contas. Aí ele falou assim, como que ele falou? É uma temeridade vocês apresentarem esse quadro resumido. Eu não tenho condições de votar essas contas. Como eu sei o que foi pago? O mesmo conselheiro que a gente estava conversando aqui antes, ele levantou e falou assim, as contas estão todas no portal. Todas as pastas estão no portal, digitalizadas. Eu deveria ter visto? Deveria ter visto. Ou então o senhor não viria para a Assembleia. Sim, tá tudo lá. A conta que foi paga, o dia que foi pago, para quem foi pago, se foi pago em dia, se quem autorizou, quem não autorizou, tá tudo lá. Então, assim, isso facilitou muito a nossa gestão. Porque antes, a gente aqui é da velha guarda, né? Para você circular documentos antes era um inferno. Não, tinha que ver na presença do síndico, com hora marcada, e não pode tirar cópia, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, hoje, a gente já está com a tecnologia a nosso favor, né? Eu acho que quando o Mauro fala em qual é o futuro, a gente vê algumas empresas que fazem os checklists virtuais, que é bem interessante, bem legal, para você poder controlar a sua equipe. Os calendários que estão dentro do próprio app, para você saber quando você precisa limpar o ar-condicionado do salão de festa. A gente hoje em dia usa um método muito bom, né? Faz tudo de uma vez, porque aí quando você fizer um, tem que fazer todos, né? Se a agência concentra fazendo limpeza de caixa d'água, março e setembro. Extintor todo mês de outubro. É porque é um método pra você não... Mas você pode ter isso no app, entendeu? Sim. E é fantástico. E você pode usar a interação que veio junto com a pandemia pra continuar utilizando a tecnologia a seu favor, né? Eu vou até mais longe nessa questão desses aplicativos que podem demonstrar as coisas, que eles mostram o quanto a gente trabalha. Se a gente souber usar esses aplicativos, eles são capazes de demonstrar o nosso trabalho, o trabalho do zelador, e eles vão conseguir separar o zelador do síndico, que hoje ainda existe, como eu falei anteriormente no outro programa, uma confusão, tipo, que o síndico é o zelador, e o zelador faz o trabalho de síndico. Teve um condomínio que chegou até a falar que, não, a gente podia fazer o seguinte, demite o zelador e o síndico, a gente contrata um gerente predial que assume a função de síndico. E você fala, vocês vão fazer uma maravilha com o condomínio de vocês, porque a coisa não... Tá vendo? Da outra vez eu quis falar, você não deixou, você falou, YouTube, foi ele agora. É uma economia porca. Exatamente. Né? E num breve período você já demonstra... E as pessoas que fazem, até desculpa, mas as pessoas que lançam esses apps, elas estão, pelo menos para condomínio, eu penso que elas devem entender de condomínio, entendeu? Então isso vai ser funcional pra gente. Depois eu vou passar a palavra para você, que você tá tentando falar e a gente tá... mas eu acho que o que o Mauro falou é importante, porque muita gente que não está no nosso mundo não tem ideia do volume de coisas que nós temos que controlar que não aparece para ninguém. Né? Obrigações mensais, limpezas de caixa, limpeza de ar-condicionado, manutenção de gerador, manutenção de elevador. Como você sabe que tudo aquilo está em ordem? A gente tem que ter uma organização. Não dá para ter tudo isso de cabeça. É impossível. Sim. Isso tem que estar parametrizado em algum lugar. E esses aplicativos são uma boa função. Uma coisa que eu queria puxar, assim, futuro, né? Uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Nós aprovamos um elevador num condomínio agora, que ele já usa a tecnologia 5G. Então, ele está diretamente ligado na internet, ele não foi instalado ainda, mas a tecnologia já existe de uma grande marca aí do mercado, em que o elevador está diretamente ligado com a central de manutenção deles. Qualquer problema? Qualquer problema que acontecer, eles já sabem direto na central. Eles acionam É melhor do que eu pensei. Eu pensei, sabe que tem alguns carros que você vai na concessionária, o cara só aproxima o aparelhinho e aí já fala todos os problemas que o carro... Sim, assim. E eu já tava pensando nisso pra manutenção preventiva, então os caras são ainda melhor do que isso. Porque manda direto na central. Você não precisa nem abrir chamado. Você não abre chamado, é automático. E aí, se você for extrapolar isso para outros equipamentos, portão, o controle de acesso, as bombas, que são os itens críticos do condomínio, né? Você imagina, parou uma bomba de... Hoje a gente tem, como o Mauro falou, é o sensor de nível, né? Que se cai o nível, existe mas imagina se tiver um sensor
pela internet, pelo esse 5G que vai te informar que a bomba parou. Nossa, maravilhoso. Ou que o motor da bomba começou a Dar problema. dar Mas problema. Ou que Isso tá vem de entrando água da encontro. Sabesp. Isso, entendeu? São também. muitas Isso vem de coisas que a gente tem. encontro à humanização das relações. Olha, eu já vou filosofar. Mas quem aqui não escutou que o zelador tem que estar 24 horas no condomínio para isso? Para verificar a caixa Nossa, d'água. vergonha. Então, isso humaniza a relação das pessoas. E dessa questão, assim, infelizmente o Brasil traz essa cultura escravista, né? E de que o cara tem que estar ali, o cara tem que fazer tudo, ele tem que olhar, ele tem que fazer. E eles entendem que o síndico também. E não é assim, né? Não é assim que tem que funcionar. E a tecnologia vem para ajudar nisso. Eu tive até citando aí, eu lembrei de um caso que aconteceu recentemente, condomínio novo, as espreguiçadeiras por causa dessa chuva voaram para dentro da piscina. Aí você recebe uma foto da piscina. É para isso que a gente paga condomínio, para ninguém guardar? Aí você para, respira, conta até 10. Era domingo, tomei uma cerveja, contei até mais 10, tomei outra cerveja. Entendeu? Aí você vai pra pessoa e fala assim, então, é seu. É só tirar. Entendeu? É só você tirar. E aí, na conversa que eu tava tendo com as pessoas, eu falei assim, vamos ser muito sincero. Você, às vezes, consegue ter condições de contratar uma diarista, alguém para te auxiliar a limpar a casa, organizar seu lar e tudo mais. Na hora que essa pessoa não está em casa, tua casa fica suja? Tem você casa mantém que fica. Não, mas você... Tem casa. Então, mas é isso que a pessoa precisa Mas você entender. jogou um Se a copo de água casa no fica... chão, você não vai secar? Mas se a casa fica é porque a pessoa não liga e porque ela quer que ela fique suja. Sim. Se ela quer que a casa dela fique organizada, depois que a moça passou, fez o trabalho negócio, ela vai manter. Sabe, se cair um copo d'água, ela vai limpar. Sim. Se o cachorro fizer um cocô no meio da sala, ela vai recolher. É essa filosofia que eu tô tentando passar e ensinamento que eu tenho que passar Mas pros condomínios. essa questão de... E a gente tá fugindo da tecnologia, porque Não, mas você falou da humanização, eu lembrei. Mas essa cultura, ela vem para humanização das funções e também para colocar os síndicos, assim... até vou colocar aqui para vocês uma experiência que a gente teve num condomínio que as pessoas, os moradores, eles estavam mais preocupados se tinha ou não tinha um papel de bala no chão do que com a segurança deles, que era uma porcaria, entendeu? Então eles estavam mais preocupados com o papelzinho de bala que o vizinho jogou no hall do que com um controle de acesso decente pro condomínio, que qualquer um entrava. Mas isso é cultural, porque assim, Né? a gente percebe, por exemplo, pelas próprias assembleias virtuais, que os moradores ainda querem, por exemplo, assembleias híbridas. Ah, mas é porque nós temos muitas pessoas idosas que não entendem, nós temos muitas pessoas que não conseguem enxergar. Mas vejam, o mundo inteiro está caminhando para a tecnologia. É óbvio que hoje, tendo essa oportunidade de ter, por exemplo, assembleias híbridas, é muito legal, porque a gente consegue alcançar o maior número de pessoas. Mas, em breve, nós não teremos mais as presenciais. Pode ter certeza disso, já é um futuro muito próximo. Até porque as construtoras já não estavam muito afim de fazer espaços muito grandes. Coletivos. E aí você pega um prédio de 500 unidades que tem um salão de festas pequeno. Onde você vai enfiar esse monte de gente? Na garagem? Exato. E eles vêm com aquela desculpa, né? De que, mas desce só 30, 40. Não interessa, Não tem que importa, deixar tem que ter lugar preparado para 500. Pra vocês terem uma base, eu participei de uma concorrência recentemente de um condomínio em Guarulhos, que ainda bem que foi um livramento não nem ter, embora eu tenha me apresentado, foi um livramento não ter conseguido. Que todos estavam numa quadra, no sol. E aí, mesmo tendo as coberturas que tiveram que pagar por isso, porque eles tiveram que pagar, né? Pra fazer todos aqueles... Só tinham o quê? 20 pessoas, mais de 3 mil unidades privativas, não 3 mil famílias, 3 mil unidades privativas. E todos no sol. Mesmo com todas as estruturas, cozinhando ali no sol, com os equipamentos que você não conseguia nem enxergar um monitor por conta disso. Aí eu falo, gente, com a tecnologia, numa pequena cidade... Você já não traz essa informação. Gente, é uma cidade média, né? Hoje, Se você pensar quanto? Umas 8 mil pessoas? Outra coisa, quantas agências de banco, dos bancos de cada um aqui vocês veem hoje físicas? Muito pouco. Quanto tempo que eu não vou num banco? Exatamente. Eu fui recentemente no banco que eu tinha conta, sei lá, durante 20 anos. A agência já não existia mais.
Aí a moradora, a gerente com quem eu entrei em contato, ela falou, não, mas então aqui reduziu-se muito, porque hoje tudo é por meio dos aplicativos. A vida vai ser tecnológica e não é pouco tempo. A gente hoje consegue fazer supermercado pelo celular, entrega pelo celular, pagamento pelo celular, as compras são avisadas que chegaram também pelo celular. Então a tecnologia já existe. O que você faz presencial é por teimosia. Você vai no supermercado por teimosia. Você porque vai gosta de fila, porque quer gastar gasolina, porque tem que bater o carro, alguém roubar o teu carro. Então, assim, a tecnologia já existe, é cultural. Cabe aos gestores trazerem esta mentalidade aos condomínios, mostrando para que veio. Mas é isso que eu ia falar agora. O que cabe a nós é dar informação de como essa tecnologia vai ajudar no futuro, entendeu? É informação. As pessoas precisam de informação, porque você faz, às vezes, uma assembleia virtual e os moradores, eles ainda estão naquela de que, se eu não... eu estou me sentindo inseguro. O síndico trouxe uma solução, né? Mas todo ônus tem um bônus. Sim. Certo? Então, para você instalar aquilo, você precisa pagar. Não, a gente não vai deixar aumentar o condomínio. Bom, então a gente não vai colocar o instrumento de segurança. Sim. Então, é assim, é informação. As Por pessoas exemplo, têm que se conscientizar. essa questão do sorteio de vagas de garagem. Hoje nós temos empresas incríveis que fazem os sorteios eletrônicos. E as pessoas ainda querem a bolinha e escolher querem ainda né? fazer bingo, né? Então, teve um condomínio que eu fiz recentemente, uma assembleia, que a gente escolheu, inclusive, os critérios para sorteio de vagas de garagem. E eu consegui, depois de 17 anos da existência de um condomínio, fazer a aprovação de que o eletrônico seria o mais interessante. Imagina, 300 unidades privativas na bolinha ainda. Então, a gente conseguiu ali, nesse primeiro momento, as escolhas ainda são pelos moradores em outra reunião que durava o dia inteiro, imagina só. E aí, a gente levou lá, olha, vamos fazer o sorteio eletrônico, sem bolinha, sem nada, numa reunião virtual. E o que nós fizemos? Nós fizemos um comparativo. Quanto vai custar uma assembleia presencial, tirando a bolinha, e quanto vai sair, e o tempo, porque tempo é caro, quanto vai sair uma outra. E aí, nesse caso, com toda a estrutura e gastos, eles perceberam que o melhor caminho seria ali o eletrônico, mas já foi um caminho. Ou seja, a gente demonstra, a gente mostra. Porque teve gente que falou assim, inclusive, dona Vanessa, a senhora está induzindo os moradores para que eles votem no eletrônico. Eu disse, não estou induzindo ninguém. Eu estou falando como funciona no mercado condominial. Estou mostrando novos mecanismos, novos modos. Aí uma moradora levantou a mão e falou assim, olha, é uma afronta falar isso da nossa síndica, porque dá a impressão que todos nós aqui somos burros e ignorantes, né? Então, a questão da tecnologia é uma questão da gente mostrar, explicar, porque muitas pessoas são resistentes ainda porque não entendem. O nosso tempo acabou. Eu queria só dar um fechamento assim. A nossa provocação foi o como a tecnologia vai nos ajudar, né? Mostramos que já nos está ajudando e não sabemos onde isso vai parar, né? Eu lembro que eu tive um professor no colégio, talvez tenha até sido professor do Mauro também, que ele falou assim... Verdade, isso. Ele falou... Tô sabendo. Ele falou assim, no futuro a gente não vai mais poder fazer nada errado, porque tudo vai estar mapeado. E já está quase tudo mapeado, né? Até que no passado já não deveria fazer e no presente mais ainda, mas né? assim, ele tava, na época ele tava falando de velocidade de veículo, essas coisas, não era nem crime, alguma coisa muito grave, assim, era de correr com o carro e tal. Gente, a gente é monitorado o tempo inteiro hoje em dia. Em 1984 isso tá acontecendo um pouco depois, né? Vamos ser bem sinceros. Mas ele falou no futuro, mas assim... Se você pensar, o metrô da linha vermelha instalou câmera de identificação facial. Então, se você for procurado pela justiça, se você tiver algum problema, eles vão te identificar e eles vão colocar a polícia atrás de você. O cartão de crédito. Já demonstra onde você passou. Exato, o celular, tudo. Então, assim, onde isso vai chegar, a gente não sabe. Mas, assim... Já chegou, né? Aí fica aí a pergunta para os nossos internautas, aí, os nossos espectadores. O que vocês acham que vai acontecer? Nós não sabemos. Sabemos que a gente está disposto a usar para nos ajudar, né? A gente agradece aí a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado do programa. Agradecer mais uma vez o Mauro aqui. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço.
busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.